Em Marcos capítulo 14, versículo 35 em diante, Jesus Cristo, quando pressentiu a morte, disse assim: a minha alma está angustiada. Roguei ao Pai que, se possível, passe de mim esse momento. Porém, eu disse também a ele: seja feita a tua vontade. Pedro e João, quando foram presos, eles tinham visto Tiago, o irmão de Jesus, sendo decapitado, e eles estavam numa jaula. A Bíblia diz que a igreja orava e o anjo foi até a jaula e chamou Pedro e retirou da cadeia. E ele via aquilo como se fosse um sonho, ou uma ilusão, ou algo irreal. Essa foi a postura de pessoas que estavam presas. João Batista, quando estava preso, o diabo não deu por satisfeito, foi dentro da cadeia onde João Batista estava e suplantou uma dúvida na mente de João Batista, dizendo assim: você tem certeza que esse homem que você está preso e pregou, e que está lá fora agora pregando, é Jesus mesmo, seu primo? É o Filho de Deus? Aí João Batista aproveita a janela da cadeia e vê dois homens e diz assim: tem como vocês ir até Jesus? Eles tem. O que houve? Dá um recado a ele para mim. Pergunta para ele se ele era o que havia de vir ou vai vir outro. João caiu na dúvida do diabo, na cadeia. Mas o que me chama a atenção em Paulo é que o comportamento de Paulo é diferente. Ele ia morrer, estava na cadeia, e olha a reação dele: manda chamar Marcos. Eu preciso ver Marcos hoje. Prepara uma visita aí na cadeia, manda o pessoal da diretoria aí do presídio, por favor, trazer Marcos. Eu preciso passar umas instruções para Marcos. Nós não estamos falando de um Paulo desesperado, chorando ou questionando Deus, dizendo: Senhor, eu matava, agora eu salvo. Eu perseguia, agora sou perseguido. Não, a conversa com Deus não existiu nesse nível. Olha a preocupação de Paulo: quem vai continuar fazendo a minha obra, a obra de Deus, quando eu morrer amanhã? Eu acho que eu posso contar com Marcos. Marcos, eu chamei você porque eu sei que você vai levar a sério tudo que eu vou te falar. Muita gente que estava comigo, Marcos, me abandonou. Alexandre, o latrueiro, resistiu muito ao evangelho verdadeiro. Ele queria um outro evangelho mentiroso, um anátema. Marcos, promete para mim que você vai dar continuidade ao que a gente começou junto, que a gente fez junto, porque você é a única esperança que eu tenho de continuar pregando o verdadeiro evangelho, porque você é fiel. Você é um cara bom. Marco talvez foi assim, surpreendido. Marco ficou perplexo, falando assim: rapaz, eu estou preocupado de te perder amanhã. Como é que vai ser minha vida sem Paulo? Você é o cara que entra nos vilarejos, que ressuscita. Você é poliglota. Você, depois da graça de Jesus, ninguém depois dos evangelhos trouxe tanto conteúdo como você. E agora a gente vai te perder? A minha missão está cumprida. O meu combate eu já combati. Mas eu estou cheio de fé. Eu estou tranquilo, sabe por quê, Marcos? Eu sei para onde eu vou. Eu sei quem me chamou, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou retornar. Eu não estou... Marcos, presta atenção. Eu não quero preocupação com a minha decapitação. Eu não quero preocupação com a minha sentença. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a obra de Deus. Quem vai continuar? Pessoas que se comportam assim, elas não são normais. Elas são paranormais. Porque ela estava
pensando nas coisas de Deus, nem na sua própria vida mais. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a morte te traz medo, você precisa ter mais experiência com Deus. Porque a morte foi tragada, vencida, derrotada. Ter medo de morrer é o mesmo que ter medo de ir para o céu. Paulo não estava nem aí para a morte do dia seguinte. Ele só queria saber se aquela obra tão linda, aqueles evangelismos. E olha que Paulo, eu posso afirmar isso pelas escrituras, ele não era um grande pregador não, ele era um culto, ele era um cara culto, ele era muito conhecedor, ele era muito instruído, ninguém manuseava bem como ele. Mas eu posso dizer até que ele não era um bom pregador. Por quê? Porque a Bíblia diz que um dia ele estava pregando e um menino chamado Rode estava na janela, dormiu. Mas também não dá para a gente dizer que Paulo, a pregação era ruim, porque às vezes a pregação é boa e tem gente que cochila na igreja. É um espírito. A parábola do semeador diz, que essas pessoas quando chegam na igreja, o espírito do sono entram nelas, para quê? Para elas não ouvirem a palavra, ficarem sufocadas. Mas quando você está ligado, você observa aquilo, você está na sua racionalidade e você diz assim, não tem espaço para desespero e nem medo, porque o Senhor está comigo, nada temerei. Sabe, o tic-tac do relógio está batendo na nossa vida. Você aceitando ou não, eu ou não, qualquer teoria que se levantar aqui é anátema, mas todo mundo aqui vai morrer, ou ser arrebatado. A verdade é que ficar aqui é que a gente não vai. Então façamos como Paulo. Vamos começar a construir legado, histórias. Vamos começar a salvar pessoas. Tem gente morrendo por aí. Tem gente precisando de um abraço. Tem gente precisando de um ombro amigo. E sabe o que a gente está fazendo? A igreja contemporânea, a igreja atual, sabe qual é o papel dela hoje? Salvar quem está dentro da igreja. Já não se salva mais quem está lá fora. Está salvando quem está aqui dentro. Porque muitos que estão aqui dentro não sabem ainda para onde vão. Mariana, pena que você chegou depois da dinâmica. As crianças perguntaram para mim, quando a gente morre, o que acontece. E eu acho às vezes melhor do que falar, você demonstrar com atitudes. E eu pedi para o Mateus marcar no relógio quando desse 19 horas e 44 minutos, porque era 43, e ele dissesse, deu. Quando ele falasse deu, era a morte que tinha batido na minha porta e eu teria morrido. E eu estava explicando para eles, eu me deitei como se fosse um defunto, me enterraram. Eu fiz a simulação do enterro, todo mundo chorando. Aí depois eu simulei que minha carne ia se podrificar, decompor, virar pó, ficava os ossos. Aí quando Jesus viesse, pode ser que seja daqui a mais uns 100 anos, em 2124, aí eu ressuscitaria primeiro, junto com os demais irmãos meus que morreram primeiro, em Jesus. Então eu não estava morto, eu só estava dormindo, eu estava guardado, esperando o meu grande dia. E é isso que Paulo estava dizendo para Marcos. Marcos, esquece esse papo da morte de amanhã, que vai me perder, mais cedo ou mais tarde. Marcos, eu vou morrer, eu não estou preocupado com a minha vida está sendo oferecida, aspersada a Deus. O que eu quero é o seguinte, Marcos, me prometa que você vai dar continuidade. Aí Deus está perguntando para vocês, Marcos, aqui nessa noite. Não precisa levantar a mão. Deus está dizendo para vocês, eu posso contar com vocês?
Vocês estão preparando pessoas para quando vocês não estiverem mais aqui, para dar continuidade a falar de mim para as pessoas, porque até a minha volta eu vou precisar de gente. Paulo ensina para mim e para você hoje o seguinte: mais vale a obra de Deus viva, a palavra de Deus, do que a nossa própria vida. Ele não estava preocupado com a vida dele. Mas ele sabia que ia morrer amanhã. A Bíblia nos fala, pelas narrativas que vêm logo posterior, que Marcos meio que... Vem cá, Mateus. Eu estou vendo mais ou menos assim a cena, sabe? Aqui, outro microfone. Eu estou na cadeia e o mano chama Marcos. Aí Marcos vem com um papo, vou deixar você no improviso, tá? Com um papo de preocupado com a minha morte amanhã. E meio sentimental, porque vai me perder. Usa o improviso que você quiser. Eu sou Paulo, você é Marcos. Ô Paulo, aumenta o dele, por favor. O que eu vou fazer sem você amanhã? Poxa, não tem ninguém que seja Aumenta tão dele. amigo quanto você, que faça a obra de Deus com tanto carinho, com tanto empenho. Como que alguém vai te substituir? Como? O que eu vou fazer amanhã? Amigo, Deus sempre tem alguém para substituir a gente. Eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Pelo contrário, sou um pecador. Eu não paguei nem minhas dívidas que eu fiz com Deus. Os danos que eu fiz a Deus, não paguei. Mas não se preocupa com a minha morte, não. Eu vou até nem oferecer resistência. Vou botar minha cabeça no cepo lá, normal, de boa. Pode pegar a espada e me decepar. Eu estou preocupado com outra coisa. Esquece minha sentença. Eu quero saber se você tem condições. Eu sei que você talvez não tenha o conhecimento que eu tenho. Mas o pouco que eu te ensinei, dá para você ganhar muitas almas. Eu só quero uma coisa de você. Essa visita é para um único objetivo. Promete que vai continuar pregando o evangelho e fazendo mais discípulos enquanto você viver. Prometo. É só isso que eu quero. Me dá um abraço. Obrigado. Amanhã comparece lá no meu enterro. Vai ser à tarde, meu decapitamento. É esses meus heróis. Se preocupe com a obra. E Deus cuida das suas coisas. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Irmãos, não tem umas pessoas que... minha esposa, por exemplo. Minha esposa, ela é 200% disciplinada em receituar o médico. Por exemplo, se o médico falar para ela que ela tem que tomar um remédio de 8 em 8 horas e cair 4 da manhã, 10 para as 4 ela está acordada para tomar o remédio. Eu tomo 8 da manhã. 4 horas depois que o médico mandou. Ela é disciplinada na receita. Tem mais alguém assim que é disciplinado na receita, na hora de tomar os remédios? Levanta a mão, quem é disciplinado? Pouca gente. Se vocês estão assim com os médicos, imagine com Deus. Então vamos lá. Eu cuidei de uma paciente, aí já é outra paciente, irmãos. Ela ficou uma hora só falando de coisas negativas e desgraças que ela criou, porque da vida dela de desgraça não tem nada. Ela tem saúde, ela tem uma mansão, ela tem dinheiro, ela tem aposentadoria, ela tem tudo, mas ela só via desgraça ao redor dela. Olha para você ter uma ideia. Olha. Minha esposa não gosta que eu fale essa palavra não, mas assim, eu chamo para chamar a atenção. Ela já sabe até qual é a palavra.
Olha que bagulho doido. Bagulho. Ela odeia essa palavra bagulho. Ela faz, promete para mim. Eu não prometi, não. Não fala mais bagulho, não. Eu falei, mas chama a atenção de todo mundo. É psicológico, chama. O bagulho é doido mesmo. Aí, escuta, olha o bagulho da mulher hoje. Tem 5 anos que eu pedi para meu marido botar um varal aqui atrás na casa e ele não botou até hoje. Eu estou deprimida, pastor. A minha vida é uma desgraça. Gente, se eu não tomar cuidado, eu me envolvo e eu fico na depressão junto com ela e eu vou ficar doente por causa do varal também. Mas essa era a tese dela hoje. Aí sabe o que eu disse para ela? O que eu quero dizer para vocês. E eu termino. O varal hoje é a ponta do iceberg, é o espinho da carne. É a gota do copo de água que já está cheio. É a desculpa. Você quer ver varal acabar? Você quer ver seus problemas acabar? Você quer ver sua depressão acabar? Você quer ver sua saúde ser restaurada? Você tem 10 anos, mulher, que você está atrasada com a obra de Deus. Deus te chamou para fazer a obra em hospitais. E até hoje você nunca foi no hospital visitar um doente sequer. Aí você trava a sua vida toda por inteiro. Por quê? Porque quando você para a obra, você para você também. É por isso que Deus disse assim, você tem 3 formas de você contribuir com a obra. Você indo, você contribuindo e você intercedendo. A obra de Deus é o tudo da vida. É na obra de Deus que a gente realiza os nossos sonhos e os nossos ideais. Eu pensei que eu tinha convencido a irmã. Eu vi um silêncio assim, sabe, nela. E eu falei, convenci, ela vai botar a mão no arado. Eu ainda sugeri, missionária Luísa, falei assim, se você quiser, eu fiz como o Paulo. Se você quiser, eu vou os primeiros meses com você nos hospitais, te ensino como é que faz, depois eu saio. Ela falou, não, mas eu quero varal. Deixa o varal para lá, santa. Esquece o varal. Vamos fazer a obra. Aí sabe o que ela fez, irmãos? Ela me convenceu. Aí eu atendi ela amanhã, mais 2 horas de novo. E eu aceitei só para ficar livre para ir para casa. Porque eu queria vir para o culto. Eu aceitei. Mas sabe o que vai acontecer amanhã? Eu vou ficar 2 horas de novo, trabalhando na mente de alguém que já está cauterizado. Uma mente cauterizada é uma mente que você não consegue reverter, só Deus. Tem mente que você não muda mais, só Deus muda a mente dele. Você pode falar aquilo para ela, as pessoas vão falar, vai vir confirmação, mas só o Espírito Santo sopra nela e muda ela, porque ela está cauterizada. Mas tem outras pessoas que não, elas são sensíveis à voz de Deus. Quando Deus fala, ela diz assim, nossa, estou todo arrepiado. Deus está falando assim profundamente. Irmãos, fica de novo, Mateus. Já que você foi Marcos, agora você vai ser outro. Agora vamos mudar o papel. É tudo morte. Agora eu sou Deus e ele é Moisés. Aí ele falou para Deus que queria morrer e que estava cansado de carregar o povo. Fala aí para Deus o que você falou. Ô Deus, esse povo é muito ingrato. A gente tirou ele da terra, estamos levando ele para um lugar seguro. O Senhor está nos mostrando o caminho seguro para levar e eles são muito ingratos. Eu cansei, eu não quero mais carregar eles, não quero mais levar. Não quer mais viver? Não, eu quero morrer. Tá bom, bota o microfone lá então, guarda lá o microfone. Eu vou levar você para a morte. Você quer isso mesmo? Vem. Pegou ele pelas mãos, subiu no monte. Aqui é um lugar legal para você, para enterrar você. Fica aqui. Pode ficar aí. Isso. Morra. Morreu. Deus sai. Olha como a obra de Deus, ele tem interesse que ela não pare. Aí Deus sai. Aí olha para outro homem e fala, faz favor, moço. Senhor. Deus.
Coloca para mim aí. Josué 1. Aí Deus fala para o outro já morreu. O sabe tudo, estava cansado. Mas pelo menos morreu com a missão cumprida. Aí Deus chega para esse outro e fala assim: homem valoroso, vaso de alabastro, manto de Deus, marreta de Jeová, martelo do divino. E sucedeu depois da morte de Moisés, seu servo, o Senhor, que falou a Josué, olha aqui, Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, olha o que ele disse: Moisés está morto, pediu para morrer. Quer morrer também? Não, né? Tá bom, também. Então, já que você não quer morrer, levanta, passa agora desse Jordão, tu e esse povo, para a terra que eu vou dar aos seus filhos de Israel. Todo lugar, ó, eu estou fazendo um pacto com você. Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu vou dar a você. Assim como eu fui com ele, com o finado lá. Desde o deserto do Líbano até o grande rio das Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será tudo termo, limite, território seu. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com o seu professor lá, com o seu mestre. Não te deixarei, nem te desampararei. Só até aí. Só um minutinho. Esqueci. Vai fazer a obra? Vou. Amém. Vai com Deus, Josué. Deus é contigo. Pronto. A obra continua.